Olá, investidores da B3 e da Mirai Asset. Estamos aqui nos estúdios da B3 novamente. Estamos recebendo a Daniele Gurgel. A Dani é especialista em neurociência, além de ser formada em biologia, ser formada, pós-graduada em finanças corporativas e administradora, né? Hoje o papo é cerebral aqui para os investidores. É bastante interessante, é um assunto onde eu tenho um pouco de dificuldade, né? Eu não conheço muito. E a Dani veio aqui explicar para a gente um pouco sobre neurociência. Dani, dá uma apanhada. O que é neurociência? Por que os investidores deveriam se atentar para a neurociência na hora dos trades? Boa tarde, telespectadores. Pablo, a neurociência é um guarda-chuva que engloba várias matérias. Matérias como fisiologia, anatomia, bioquímica, também tecnologia. E esse grande guarda-chuva que nós chamamos de neurociências, de um modo global, ele vem demonstrando o porquê e como nós fazemos as coisas do jeito que nós fazemos. Quando eu digo nós seres humanos. Uhum. Por exemplo, o que o investidor... Para mim, eu invisto na Bolsa. Por que eu deveria ficar atento na neurociência? Porque ela vai te dar pistas e vai te dar dicas e vai te dar também métodos e táticas para que você melhore a forma como você faz as coisas que você faz. Tá, entendi. Por exemplo, vamos supor, eu sou um investidor, estou tomando um prejuízo, estou tomando um loss lá. Fui fazer o day trade, estou apanhando, estou tomando 3% para trás. A neurociência, e eu vou estar nervoso, meu cérebro vai estar quente. Em tempo real, né, ela consegue reorganizar meu estado emocional, por exemplo? Eu consigo ficar calmo? Sim, claro. Tem muitas técnicas muito organizadas para que você possa, em tempo real, reorganizar esses estados emocionais, inclusive com equipamentos e softwares. Isso é muito aplicado. Tá. Nós fazemos isso, a gente apresenta isso para vocês, nós apresentamos isso para vocês. E não só isso, mas o mais importante é por que e como que nós fazemos para ficarmos tão nervosos antes. Não é nem o tempo real que importa, é o antes. Então, o prejuízo também, né? Tá lá, Sim, aumentando, prejuízo aumentando. Mas como que nós chegamos àquele momento? Então, a partir do momento que você consegue decifrar mecanismos e causas do que está fazendo com que você fique nervoso, na prática, você provavelmente não vai ser levado a tantos prejuízos assim. Então, o conhecimento vai te levar a um manejo de informação para que você minimize os estados que te levam a prejuízo. E, por exemplo, por que os investidores têm a tendência de seguir a manada, aquele efeito manada? Existe alguma maneira de que os investidores não sigam a manada e tenham lucro? Porque se você seguir a manada, se está todo mundo para um lado, a chance de você passar o rio aumenta, né? Então a chance de você ter lucro é alta. Se você vai contra a manada, talvez você não tenha lucro. Mas existe uma maneira de não seguir a manada corretamente e ter lucro? Existe, tendo a consciência de como que isso acontece. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E como é que isso acontece? O seguir a manada, ele é biológico. Se nós pegarmos um macaco e colocarmos num laboratório e colocarmos um eletrodo num neurônio específico que monitora, por exemplo, que é responsável pelo movimento da mão de um membro do macaco, e esse macaco olhar você mexendo a sua mão, esse neurônio dele dispara. O nome desses neurônios foram batizados de neurônios espelho. Esses neurônios, o tempo todo, eles estão trabalhando. O tempo todo, quando nós estamos interagindo com pessoas, esses neurônios estão espelhando essas pessoas. Por isso que nós temos uma tendência tão forte a copiar. Nós somos exímios copiadores. Podemos dizer até que, inclusive, os investidores podemos até estender a máxima para que nós somos a média dos 5 investidores ou das pessoas que estão dos nossos lados. Isso é literal. Então, se nós copiamos tão bem, consciente e inconscientemente, é importante que nós estejamos sempre rodeados de pessoas que sejam exemplos para a gente. Claro. Por isso que eu acho muito saudável os ambientes onde as corretoras promovem os encontros de operadores entre eles e operadores com profissionais, as salas de operação, elas podem ser muito, muito produtivas. Dani, então como é que a neurociência associa, agora eu vou falar de trading, agora vou falar para os investidores, como é que a neurociência associa a tomada de decisão e as emoções? Como que isso se relaciona com o trade, Daniele? Uma ótima pergunta, Pablo. Pablo, é o seguinte, antigamente nós pensávamos que as emoções elas atrapalhavam,
que para que nós tomássemos, para que as decisões fossem tomadas da melhor forma possível, nós teríamos que isolar as emoções, ou algumas pessoas costumam dizer paralisar, esfriar as emoções. E o que a neurociência provou nos últimos anos é que é justamente o contrário. Se uma pessoa hoje tiver parte do seu cérebro desconectado da circuitaria emocional, ela é incapaz de tomar decisão. Então, um outro olhar para a emoção seria a emoção como dado, não como obstáculo. E isso é muito novo, para a tomada de decisão, para ciências que falam da tomada de decisão, por exemplo, como a neuroeconomia. Porém, isso é muito produtivo, porque a partir do momento que nós sabemos que nós podemos usar as emoções a nosso favor, nós vamos olhar para ela de uma forma diferente. E isso abre um leque enorme de possibilidades na prática, com novas técnicas e novas táticas para o operador. Ai, que legal. E que dicas você dá sobre emoções, né? sobre como controlar emoções para os investidores da Mirai Asset e da B3? Essa é uma pergunta grande, Pablo, eu teria que falar bastante. Mas a primeira dica é, o operador... Durma bastante. Isso também. Não, isso também. Muitos operadores, eles pensam, vou pegar esse gancho seu, muitos operadores pensam que dormir é perda de tempo. Na verdade, é no sono que o cérebro reorganiza tudo que ele fez durante o dia. É no sono que ele aprende, é no sono que a memória ela é reorganizada e fixada. O sono é fundamental. E o cérebro nunca para. Na verdade, quando nós estamos dormindo, o cérebro é o momento onde ele mais trabalha. E ele está sempre nos bastidores tentando resolver as questões que você colocou e instalou nele para ele resolver. Quantas pessoas acordam de manhã com a solução, com o insight pronto? Porque ele fica nos bastidores, em background, trabalhando. Alimentar o cérebro também é bom, porque eu sei que quando eu estou operando e está acontecendo alguma coisa que eu não sei do que se trata, eu fico muito nervoso. Então é bom o cérebro estar bem alimentado de informações diariamente, né? Sim, com certeza. Só que o nosso cérebro consciente, ele processa muito lentamente essas informações. E o importante é que nós tenhamos a capacidade de perceber que essas informações, elas são processadas em vários circuitos. Então, nós temos vários circuitos que estão processando em paralelo. Nós temos a percepção, às vezes, de que nós estamos num controle absoluto, que a nossa mente consciente está num controle absoluto, mas, na verdade, na prática, isso não é o que acontece. Na prática, nós temos vários centros de tomada de decisão que, em background e em paralelo, ficam processando tudo aquilo que nós imputamos de dados. Muito legal. Bom, conversamos aqui com a Daniele Gurgel, especialista em neurociência, uma aula em pessoa. Dani, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da B3. Tá precisando soltar um curso disso aí, acho que vai ter quórum, viu? Sim. Bom, um beijo. Quer fazer esses pedidos dos espectadores? Muito obrigada a todos, um grande prazer estar aqui com vocês. Tá bom. Valeu, investidores da B3 e da Mirai Asset. Tchau, tchau.